Capítulo 664, A Maré Volta. Tradução, Clã Revisão, 0QC, CYS. Lin Ming, vai e morra. Quando o mestre da Torre Polaris viu Lin Ming correndo em direção à lança branca de grau celestial, ele sabia que era impossível alcançá-lo com sua velocidade. Então, empunhando sua grande espada, ele atacou Lin Ming, querendo forçá-lo a recuar. No entanto, Lin Ming ignorou completamente o ataque do mestre da Torre Polaris. Seus olhos brilharam com uma espessa intenção assassina quando ele agarrou a lança com um pesado som de palmas. Neste momento, o ataque do mestre da Torre Polaris estava a menos de 10 pés de distância de Lin Ming. Aquele que vai morrer é você. A energia dentro do corpo de Lin Ming entrou em erupção como um vulcão colossal. Segurando a lança branca, ele de repente se virou e empurrou. Arco-íris penetrante. Bang! Uma luz afiada de lança despedaçou a leve espada do mestre da Torre Polaris como se fosse feita de papel. Neste momento, Lin Ming não precisava mais usar o poder de seu espírito de batalha para reforçar sua lança. A força do seu espírito de batalha foi completamente libertada dos seus grilhões. Ao longo do eixo da lança, o poder do trovão e do fogo se torciam juntos. Com o total aumento de força de um espírito de batalha de nível bronze, o potencial da lança de Lin Ming atingiu o ápice. Antes, Lin Ming só podia bloquear os ataques do mestre da Torre Polaris, mas agora, ele dominou completamente e eliminou os ataques. Um arco-íris de luz uivou, e o vazio tremeu. Ah! O mestre da Torre Polaris soltou um grito lamentável quando seu corpo foi arrebatado por aquela luz de lança. Ele foi enviado voando de volta como um saco de esterco, vomitando um bocado de sangue no ar. Jovem mestre. O ancião Xiao ficou enfurecido. Ele não atacou Lin Ming, mas sua figura desapareceu quando ele correu em direção ao mestre da Torre Polaris para pegá-lo. Colocando rapidamente uma pílula salva-vidas na boca do mestre da Torre Polaris, o ancião Xiao de repente olhou para cima, com os olhos parecidos com os de um lobo raivoso. Lin Ming. O ancião Xiao olhou para Lin Ming, fervorosamente, antes que seus olhos se voltassem para Duan-Kun, e você também, Duan-Kun. Você está pedindo para morrer. A expressão de Duan-Kun estava calma. Ele disse friamente, pedindo para morrer. Haha. O mestre da Torre Polaris tem plantado células de escravidão nos maiores talentos e os controlando como seus próprios escravos. Depois de tantos anos, quem sabe quantos jovens heróis de elites excepcionais morreram por causa dele. Este assunto é algo que a Aliança das Terras Santas vai investigar. Quando chegar a hora, quem morre, quem vive, nada disso é certo. Pode ser verdade que o mestre da Torre Polaris é o filho do governante das Estepes do Abate Sangrento, mas até onde eu sei, o governante das Estepes do Abate Sangrento provavelmente tem mais de uma dúzia de filhos. Por um único filho, ele estará disposto a se opor à Aliança das Terras Santas. O mestre das Estepes era uma potência de nível imperador que viveu por mais de 5.000 anos. Depois de tantos anos, não era estranho ele ter várias dezenas de filhos. Mesmo se o mestre da Torre Polaris fosse o mais destacado e talentoso de todos os seus filhos, ele ainda não valeria um sacrifício tão grande. Duan-Kun, você acha que eu não vou te matar só porque você tem a Terra Santa do Bosque Divino atrás de você? Os olhos do ancião Xiao brilharam com uma fanática intenção assassina. Neste momento, uma ideia enlouquecida começou a tomar forma em sua mente. Isso era, matar todos os forasteiros e silenciar todas as testemunhas. Quanto aos outros, ele os forçaria a um contrato de alma para que esse segredo fosse guardado para sempre.
Do lado de fora, ele afirmaria que o abismo do demônio eterno havia irrompido novamente, fazendo com que todos os jovens heróis proeminentes aqui morressem. Sem sombra de dúvida, isso faria com que uma enorme pressão caísse sobre as estepes do abate sangrento. Mas, se ele permitisse que essas pessoas partissem, as consequências seriam extremamente ruins. Além disso, ele e o mestre da Torre Polaris poderiam se tornar peças de xadrez que o mestre das estepes desistiria. Pensando nisso, o coração do ancião Xiao ardeu com uma intenção assassina ainda mais feroz. O que? Você quer lutar? Duan Wukong era extremamente inteligente. Ele podia adivinhar vagamente o que o ancião Xiao estava pensando e tirou sua espada sem hesitar. Ele estava bem ciente de que ele não era páreo para esse velho, mas também acreditava que Lin Ming não ficaria ali sentado e o veria morrer. Quando Duan Wukong olhou para Lin Ming, ele viu que os lábios de Lin Ming realmente se moviam, mandando uma transmissão de som da verdadeira essência para ele. Obrigado, irmão Duan. Eu, Lin Ming, vou esculpir essa gentileza em meu coração. Eu nunca vou esquecer isso para o resto da minha vida. Lin Ming era uma pessoa que acreditava nas promessas que ele fazia. Se ele fizesse uma promessa ou juramento, inevitavelmente a realizaria. Ele estava ciente de que as ações de Duan Wukong eram todas para recompensá-lo por salvar sua vida mais cedo. Para um filho do céu tão inigualável e orgulhoso como Duan Wukong, o que alguém como ele acharia mais relutante era dever favores a outros. Somente quando ele retornasse à bondade seus pensamentos seriam capazes de fluir suavemente. É claro, Duan Wukong também fez isso porque queria formar um relacionamento melhor com Lin Ming. Ajudar um grande mestre no auge de sua juventude e também temperar essa amizade através do fogo da vida e da morte, esse tipo de amizade seria extremamente forte e confiável no futuro. Sair, fazer amigos e companheiros, conhecer mestres, tudo isso seria de grande ajuda no futuro. Mesmo para alguém como Lin Ming, que tendia a ser um solitário, ele ainda gostava de fazer amigos. Por exemplo, ter acesso a materiais, informações e assim por diante, tudo isso seria muito mais fácil no futuro com um amigo para ajudá-lo. Mas, o que Duan Wukong não esperava era que, neste momento, o rosto do ancião Xiao brilhasse com uma luz feroz enquanto ele gritava alto: todos os lords superiores das estepes do abate sangrento obedeçam minhas ordens. Matem Duan Wukong. Se você puder matar Duan Wukong, você receberá 5 dinos de osso do deus demônio grau terra de nível baixo e 3 dinos de ossos do deus demônio de grau terra de nível médio. Quando Duan Wukong ouviu o ancião Xiao emitir essa ordem, sua aparência mudou. Esse velho era tão insano que queria matá-lo abertamente aqui. Ele não temia ofender sua terra santa do bosque divino. Oxi! Oxi! Atrás dele, Lan Exayen e Feng Shen se moveram para cobrir seus lados, ambos extraindo suas longas espadas. Sua atitude e significado eram claros. Como amigos, eles viveriam juntos ou morreriam juntos. Neste momento, eles também adivinharam o que o ancião Xiao estava fazendo. Se ele estava disposto a matar Duan Wukong para silenciar todas as testemunhas aqui, então como eles poderiam ser liberados? Era verdade que a Aliança das Terras Santas era poderosa, mas eles só eram capazes de exercer indiretamente pressão sobre as estepes do abate sangrento. Era impossível para eles atacarem diretamente as estepes do abate sangrento. Esse poder estranho e místico dentro das estepes do abate sangrento poderia matar qualquer potência que estivesse no nível das etapas da destruição da vida ou acima. Quanto mais alto for o cultivo, maiores as chances de morrer dessa maldição. Até mesmo uma potência de nível imperador poderia morrer se eles entrassem nas estepes do abate sangrento.
Dentro de todo o continente do demônio sagrado, havia apenas um punhado de potências de nível imperador que tinham as qualificações para reentrar com segurança nas estepes do abate sangrento. Dessas pessoas, além do imperador general das 8 mortes, a maioria delas se isolaram e quem sabia quais terras abandonadas pelos céus estavam, e eram quase impossíveis de serem encontrados. Ouvindo recompensas tão generosas, os lords superiores presentes imediatamente sentiram seus corações se mexerem com a tentação. Era preciso saber que, desses lords superiores, a maioria deles não tinha a capacidade de entrar no nível imperador no futuro. Mas, se eles tivessem tantos ossos do deus demônio, isso não seria necessariamente verdade. Alguns deles já estavam traçando em seus anéis espaciais. Duamukun sorriu, seu rosto imensamente frio e decidido. Verdadeiramente os humanos morrem por riqueza e os pássaros morrem por comida. Então, e se você obtiver tantos ossos do deus demônio? Vale a pena se vocês não estiverem vivos para aproveitar. Se vocês nos matar, vocês não temem a retaliação combinada de nossas 3 terras santas, todas elas dispostas a caçar vocês. Isto é, a menos que vocês planejem nunca deixar as estepes do abate sangrento no futuro. Quando os lords superiores presentes ouviram as palavras de Duamukun, muitos deles começaram a vacilar com hesitação. Todos eles teriam que deixar as estepes do abate sangrento depois que chegassem a um limite equivalente ao reino da destruição da vida. Se eles tivessem que enfrentar simultaneamente as forças combinadas de 3 terras santas atrás deles, então realmente não havia como sobreviver. Quando o ancião Xiao viu esses lords superiores se debaterem, ele riu e disse: Duamukun, você é realmente hábil em enganar os corações dos outros. Você acha que é tão importante? Fora daqui, diremos que você morreu porque o abismo do demônio eterno entrou em erupção. Mesmo que a sua terra santa do bosque divino tente pressionar minhas estepes do abate sangrento, tudo o que temos a fazer é pagar alguma compensação pelas suas perdas. Você disse que o mestre das estepes tem muitos filhos, mas sua terra santa do bosque divino tem ainda mais talentos. Você é o mais destacado júnior dos últimos 100 anos, mas isso são apenas 100 anos. Para a terra santa do bosque divino que existe há 10.000 anos, o que você acha que são 100 anos para eles? Tem havido muitos talentos inigualáveis de 100 anos que morreram da mesma forma dentro das estepes do abate sangrento. Enquanto houver interesse suficiente em ambas as partes, qualquer conflito pode ser resolvido. Você realmente acha que, para alguém simples como você, a sua terra santa do bosque divino iria se separar completamente das estepes do abate sangrento? Não esqueça, esta terra é a melhor prova de fogo para elevar a nova geração de gênios. Não só o ancião Xiao era rico em experiência de combate, mas ele era um indivíduo eloquente que era hábil em falar. Com apenas alguns movimentos superficiais, os ventos estavam por trás dele e todos os lords superiores acreditavam que ele estava certo. E ele estava certo. As estepes do abate sangrento tinham que temer e dar face à terra santa do bosque divino, mas a terra santa do bosque divino também tinha que fazer o mesmo em troca. Caso contrário, eles nunca seriam capazes de enviar seus jovens heróis proeminentes para lá novamente. Para essas duas forças, desde que o problema não fosse muito grande, poderia ser resolvido em segredo com uma compensação apropriada. Se ambos lutassem, então seria simplesmente uma situação de perda dupla. Finalmente, mais de 20 lords superiores começaram a se mover. O Lorde Superior Cinzas Negras também estava entre esses 20 ou mais lords superiores. Ele malevolamente sorriu ao dizer: desculpe, irmão do amo. Mesmo se eu não te matar, os outros vão.
Por que dar vantagens aos outros quando eu mesmo posso tomá-las? Por favor, entenda, hehehe. Vendo a situação deteriorar na frente dele, não era apenas Doamukun que estava fazendo caretas. Até mesmo Zuanyu, que não estava envolvido em nada disso, começou a suar nervosamente. Ele também era descendente de uma terra santa. Embora ele não fosse um Fei, ainda era possível que eles o matassem para eliminar outras possíveis testemunhas. O que faremos? Lan Exayen estava um pouco em pânico. Embora ela fosse uma descendente de uma terra santa, ela nunca havia estado nesse tipo de situação antes. Enfrentando esse tipo de momento crucial, ela estava um pouco perdida. Havia apenas 3 deles. Contra os muitos lords superiores na frente deles, simplesmente não havia caminho para a sobrevivência. Matar! O Lorde Superior Cinzas Negras gritou. Ele estava prestes a avançar em Lan Exayen, quando neste momento, Lin Ming subitamente se moveu. Ele levantou a lança branca em suas mãos e apunhalou-a em direção ao mestre da Torre Polaris. Neste momento, o mestre da Torre Polaris tinha basicamente perdido toda a sua força de combate, agarrando-se à vida simplesmente por causa das pílulas que o sustentavam. Agora, era impossível bloquear o ataque de Lin Ming. Os olhos do ancião Xiao brilharam com uma luz fria. Você se atreve? Ele colocou a lança horizontalmente, protegendo o mestre da Torre Polaris. Mas neste momento, Lin Ming zombou. Seus pés pisaram sobre o rack dourado, quebrando o vazio, e sua figura instantaneamente desapareceu. No instante seguinte, ele apareceu a vários metros de distância. A localização em que ele havia aparecido estava na verdade dentro daqueles 20 ou mais lords superiores, logo atrás do Lorde Superior Cinzas Negras. Sem mais palavras, Lin Ming empurrou sua lança. Em termos de sua capacidade indescritível de aparecer em qualquer lugar como um fantasma desvanecido, ninguém poderia rivalizar com Lin Ming. Puff! Ag! O Lorde Superior Cinzas Negras sentiu apenas o peito gelado. Olhando para baixo, ele congelou quando viu uma lança branca manchada de sangue que se estendia de seu peito. A lança o ergueu. O corpo originalmente diminuto do Lorde Superior Cinzas Negras foi erguido na haste. Como ele estava preso na lança, ele não parecia diferente de um sapo no espeto. O rosto do Lorde Superior Cinzas Negras brilhou com um desespero forte e puro. Ele agarrou a lança, querendo se virar. No entanto, como um artista marcial de abrete, seu pescoço era muito curto, então ele não podia virar muito. Morra! O poder de um espírito de batalha entrou em erupção. O Lorde Superior Cinzas Negras subitamente tremeu quando todos os seus órgãos foram transformados em gosma. Lin Ming retirou sua lança branca, a frente molhada de sangue. Seu corpo inteiro brilhou com uma intenção assassina avassaladora. Neste momento, ele permaneceu dentro dos muitos lords superiores. Todos os lords superiores sentiram um calafrio nas costas quando a coragem começou a desaparecer. Um punhado de pura energia infernal deixou o corpo do Lorde Superior Cinzas Negras e foi sugado por Lin Ming. Conforme o ancião Xiao via isso, ele imediatamente empalideceu. Isso era desastroso. Ele percebeu que Lin Ming queria usar esses lords superiores ordinários como sacrifício de sangue, tornando-se um verdadeiro demônio celestial de 12 asas.